Senhor presidente, nobres colegas vereadores, ontem, na licitação do transporte público em Caxias do Sul, a empresa Visate vence a única a se apresentar para fazer o transporte coletivo. Eu devo dizer nesse momento que o executivo fez todo o processo normal de encaminhamento dos editais, das discussões pelo Tribunal de Contas do Estado, toda uma apuração sobre possíveis irregularidades para que essa licitação ocorresse com transparência e com firmeza. Ontem se apresentou a única empresa, a Visate. Ela tem uma estrutura como poucas empresas têm. Vem realizando em Caxias, diga-se de passagem, um trabalho razoável. Ela tem uma frota de 343 ônibus, mais de 70 linhas ou rotas, mais de 2.845 pontos ou parada de ônibus, mais de 7.780 horários, uma média atual de funcionários de 1.600 a 1.800. Possui garagem própria no perímetro urbano e etc. Aí a pergunta é, por que não houve interesse de uma outra empresa? Que estrutura e capacidade de investimento e a capacidade, quem tem estrutura de capacidade de investimento é a Visate. Foi divulgado aos 4 cantos, no Diário Oficial de Caxias, do Estado, do Brasil, e foi divulgado também na Associação Nacional de Transportes Coletivos Públicos, foi no Jornal do Comércio, Zero Hora, Correio do Povo, houve uma ampla divulgação. Então, todos os meios empresariais e de interesses do Brasil foram informados. E só se apresentou a Visate. Então, não teve outra opção. O poder público o executivo ofereceu essa condição. E por que não apareceu? Justamente porque o investimento é grande, a estrutura que uma empresa tem para fazer o transporte coletivo em Caxias deve ser uma estrutura de primeiro mundo. E como foi dito aqui, o transporte coletivo é um problema nas grandes cidades do país. Nós temos Porto Alegre e tantas outras cidades que enfrentam o mesmo problema. E aí vem a discussão do valor da passagem. Evidentemente que eu, como vereador, como líder do governo, e todos os vereadores, com certeza, o executivo, lutam e lutamos sempre, e vamos continuar lutando, para que o valor da passagem seja o menor possível. Nós já tivemos uma votação aqui na Câmara de Vereadores, justamente para dar condições ao executivo, para ele conseguir um valor menor da passagem. Eu ontem conversava com o prefeito Adiló e com a vice Paula, e eles estão empenhados e vão lutar até o fim para reduzir o valor da passagem. Talvez, neste momento, se possível, e a curto prazo, esse valor vai ser reduzido. É uma luta constante. Só que o momento, como foi dito aqui pelos meus colegas vereadores, até este momento, anteriormente, o momento é um momento ímpar, um momento crítico. Todas as coisas aumentaram. Todos os produtos, materiais, os custos operacionais de uma empresa, eles tiveram os custos aumentados. E aí repercute o quê? Repercute no momento do valor da passagem. E, então, esse é um problema localizado. Nós estamos hoje sofrendo o combustível. O óleo diesel sofreu, nesse ano, ele sofreu aproximadamente 36% de aumento, quase 40% de aumento. As peças dos ônibus, tudo que envolve o custo de uma empresa aumentou consideravelmente. Então, este é o grande problema que nós temos que resolver. Mas eu continuarei, juntamente com todos, lutando para conseguir um preço menor da passagem. E o voto de confiança, o apelo que a gente faz nesse momento para a Visate é que justamente ela, que mais uma vez se apresenta
e que ao longo dos últimos anos vem fazendo um trabalho excelente ou bom em Caxias do Sul, que ela continue melhorando esse trabalho, que ela continue dando à sociedade um melhor atendimento e que o cidadão tenha, digamos, no seu bairro, os ônibus com mais qualidade, com mais frequência, respeitando horários e etc. Então, é o que se apresentou, o momento é crítico, o momento é difícil, a dificuldade está dita ontem na licitação, só uma empresa se apresentou, e se uma empresa se apresentou é porque a dificuldade é grande, é um desafio muito grande para outra empresa vir em Caxias do Sul e enfrentar esse desafio, como disse, para fazer o transporte público em Caxias do Sul. É difícil, nós temos que tentar fazer com que, ao longo dos anos, ao longo dos dias, e o prefeito Odiló se comprometeu com isso, para a gente conseguir reduzir o valor da passagem, que é o que nós pensamos em fazer para o nosso trabalhador, que passa, com certeza, pelo desemprego, com grandes dificuldades. Então, é a única empresa que se apresentou, mas não foi por culpa do executivo e não foi por falta de informações a todas as empresas tentando despertar interesse para que elas viessem aqui em Caxias operar esse tão importante transporte público nessa nossa cidade. Boa parte para a vereadora Tatiane. O vereador Cadori, né, muito bem dito na sua fala, né, do empenho da nossa prefeitura, do nosso secretário de trânsito, né, em dar publicidade, em divulgar, né, em buscar que nós tivéssemos inúmeras empresas concorrendo, né. Acho que essa tem sido, né, a diretriz do nosso prefeito e, de fato, é um desafio muito grande do transporte público. A gente precisa observar o cenário que nós estamos vivendo atualmente, onde, de fato, né, a maioria das pessoas tem optado por outras formas de locomoção. Por isso é um desafio tão grande pensar no transporte público e por isso que, sim, né, o nosso prefeito continua, né, se esforçando, continua dizendo que vai buscar, né, várias maneiras de reduzir o valor da passagem, porque precisamos, sim, incentivar a nossa população a utilizar o transporte público. Isso, sem dúvida, passa também por uma mudança de cultura, né, de que, infelizmente, a gente sempre teve muito incentivo ao carro, né, tivemos pouco incentivo para que as pessoas utilizassem outros modais, o que é muito comum em outros países, mas a gente sabe, né, do empenho, da dedicação, e claro que nos frustra, né, nós também gostaríamos de ter várias empresas concorrendo, né, infelizmente o que acabou não se tornando viável, né, mas fica esse questionamento, então, né, por que a iniciativa privada não teve interesse em participar dessa licitação? Veja o tamanho do desafio que é falar em transporte público hoje em dia. Então, precisamos, sim, né, de políticas públicas, precisamos repensar a questão do transporte e, sem dúvida, né, fica a todos os vereadores, nós que somos da base, né, fica o esclarecimento de que o nosso prefeito não desistiu, né, de baixar a passagem, né. Isso é um compromisso assumido que todos nós estamos buscando formas de viabilizar, porque de fato entendemos que é necessário sim fazer com que as pessoas utilizem mais o transporte público e isso passa pela redução do preço da passagem. Obrigada, vereador Cadori. Está mudo o seu microfone, vereador Cadori. Vereador Cadori. Microfone desligado, vereador Cadori. Para encerrar, o Executivo seguiu a tramitação normal, divulgou a todas as empresas a possibilidade de participar da licitação. A única empresa foi a Visat e nós, juntamente com o Executivo, estaremos lutando para que o valor da passagem seja o menor possível e que o transporte coletivo em Caxias do Sul melhore e que atinja o melhor qualidade, porque a população reclama também disso. Muito obrigado. É isso, senhor presidente.